Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais um estudo semanal aqui, hoje dia 15 de abril, segunda-feira, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então se inscreva no botão aí embaixo e bora lá pro gráfico. Começando o vídeo aqui com essa frase só de reflexão, que às vezes a coisa mais difícil que você tem que fazer é não fazer nada. Então serve de reflexão porque o mercado financeiro tem dia que não tem o que fazer, e para algumas pessoas que têm o dedo quente, tem que ficar operando todo dia, o mais difícil para essas pessoas é não ter que fazer nada. Beleza? Então bora lá. Agora realmente pro gráfico, hoje foi um dia bem interessante, alguns movimentos de quebra de estrutura em tempos gráficos maiores e confirmação do meu viés macro, que eu falei ontem no meu estudo semanal e postei mais cedo aqui no meu canal do YouTube, eu recomendo que vocês vejam, porque tem muito detalhe importante. Então hoje foi um dia bem interessante, mesmo sem notícia programada, tinha coisa relevante acontecendo e também em relação à macroeconomia, então vamos falar primeiro em relação ao gráfico. Começando aqui pelo dólar, não vou falar das linhas e do Renko porque um dos arquivos venceu, então tenho que renovar o arquivo, esperar a renovação para colocar aqui e falar novamente. Então, já falando direto aqui do gráfico de candles em relação ao dólar, comentei uma coisa muito importante ontem no estudo semanal aqui do dólar, que era essa LT aqui, ó, linha roxa e a média 200. Comentei que nós estávamos na fase de Elliott, né? Onda 1, 2, 3, 4 e poderia a 5 formar. Dito e feito, acabou acontecendo hoje todo o movimento. E essa região da CLT aqui acabou respeitando junto com a média 200. O preço aqui não estava na parte da manhã, nas primeiras horas pelo menos. O preço já abriu com um gapzinho de baixa, já testando o fundo de ontem. Região aqui que é uma resistência, que na verdade agora se torna um suporte, né? Foi rompida aquele gap daquele dia na sexta-feira, muito forte essa resistência, e acionou aquele setup de bandas lá do dólar, lá no semanal. Então ainda muito forte o cenário. Já no primeiro candle o movimento foi de candle de virada compradora, já foi assim, arrebentando para cima, só da abertura até preço de ajuste já foram de 22 pontos mais ou menos em 15 minutos, atravessou o ajuste reto. Não acho interessante procurar operação de reversão aqui, não vejo confluências, porque a única coisa que eu poderia marcar de confluência é apenas essa retração. Então não tenho nada mais que isso, muito arriscado. O preço acabou subindo de forma esticada, deu uma correção aqui do nada, sendo que testou a máxima e rompeu a máxima. Ou seja, ainda lá no gráfico semanal a gente consegue ver depois que as bandas ainda estão realmente jogando um dólar para cima. E aí detalhe, tinha notícia aqui 9,6, que foi neste candle aqui. Este candle acabou tendo essa volatilidade, uns 13 pontos mais ou menos, grande coisa, né? E aí a gente teve um pullback, não é operável esse candle, infelizmente, super esticado, indicador aqui ativo, não é interessante, porém hoje foi um dia atípico de alta volatilidade. O preço acabou renovando máxima, subindo, subindo, subindo e não parava. Aqui eu já estava com a Amanda na sala, depois dessa região, e aí o movimento faz aqui assim, primeiro, chegou de forma bem esticada, quase chegando aqui na região de Kelch, né? Eu posso marcar pivô dessa região para cima. E aí nós temos ali bem próximo 100%. Bem próximo essa região desse pivô aqui atrás. Então a quinta onda de Elliott poderia travar nessa região. Mas outra coisa que eu acho que também tinha 1,5, bem próximo de 1,5 de alta também. Só que eu não vejo assim interessante caçar contra a tendência, porque o mercado ainda poderia voltar a subir.
E aí o preço, se eu pensasse aqui, teria gatilho pelo menos? Até, assim, teria, deixa eu ver aqui, risco retorno, teria, pelo 5 não é um bom gatilho, mas eu não achei interessante pelo movimento que estava super forte, preferi não fazer nada. O preço acabou fazendo um pullback na média 9, sem gatilhos, não faço nada. Quebrou a média 9, já chegou a média 20, e aqui o movimento estava muito chato, porque dava a impressão talvez que ia fazer um, sei lá, topo duplo, mas é aquilo que eu falo, né? Esperar o... Quando a gente começa a pensar que o topo duplo vai formar ou fundo duplo, começa a se preparar para o pior, que é a possível lateralidade, como realmente acabou formando. A 20 chegou, tentou reagir, mas o mercado estava extremamente esticado, é difícil de reagir na região de Keltner. O preço ficou andando aqui, 9,20 sem tendência, nessa região, praticamente então formando uma região de lateralidade, tentando sair de Keltner. Keltner foi se afastando e aí chegou nessa região aqui, tentando a máxima de novo, não conseguiu o rompimento, voltou, a aproximação das 50 já foi suficiente, junto também com a fala do Haddad, teve questão disso também, teve uma volatilidade e detalhe, essa região que o preço travou aqui era o preço bola, 5.200, 5.100, 5.200, 5.300 são regiões muito fortes, resistência, suporte, muito forte. E aí a gente tinha aqui, teve um movimento muito forte nessa região, achei muito estranho. Essa hora eu estava nas operações da mesa, né, que foi onde que eu fiz o vídeo. E aqui eu entrei em algumas, não entrei em todas, na região de compra. Só que fiz uma confusão, porque eu não esperava esse movimento todo. E aí depois eu fui ver que era notícia, aí eu fui tentar inverter a situação. Então ainda bem que eu estava com poucos contratos. Mas foi bom que eu já vi que era alguma coisa de notícia. Mesmo se não fosse alguma coisa de notícia, esse movimento não era normal, porque não estava acontecendo isso lá fora. E aí, se eu marcasse em relação à projeção do movimento para cima, era a região bem próxima aqui de um último alvo, né? E aqui a gente tinha também chegando muito próximo a essa linha. Essa linha lá no semanal é esse topo aqui. Esse topo, só a região dele, o pavio que teve a defesa aqui no topo, é muito forte. Sem falar também que eu falo sobre a questão da exaustão da deriva. E a gente teve um movimento de exaustão da deriva aqui, subiu muito forte. Não tinha sentido aqui. E já começou da exaustão. É muito complicado de alguma coisa acontecer. Claro que eu poderia estar operando um risco grande de ser tipo dia 13 de dezembro, que o movimento avançou, Keltner foi subindo e não parou. E aí eu bati um contra que na hora que o movimento começou a voltar. Em todas as contas, fui pagando, infelizmente, spread em algumas. O preço ficava diferente de uma com a outra, porque eu ia de conta a conta. Fui vender em todas aqui, nessa região de confluência que nós tínhamos. E se eu marcar aqui também, chegou muito próximo de 2%, e a gente sabe que não é normal o dólar chegar nesse patamar. Não lembro a última vez que chegou a 2%, tão próximo assim. E aí o movimento começou a corrigir, beleza. E aí quando começou a corrigir, já pensei, ó, se esse candle fechar desse jeito, já vou arrastar meu stop pro 0 a 0 e fui conduzindo. Só que, se for analisar pelo macro, não tinha muito sentido o preço fechar acima de 5.200, estava muito esticado. Lá no tempo gráfico, diário, longe da média 20, tem o semanal, que também está esticado. Então, assim, poderia realmente fechar em alta. Não esperava que fosse uma correção muito forte, mas eu não acreditava que ia fechar aqui acima de 5.200. Ia voltar para baixo de 5.200. 5.200 é um preço muito forte. É chato, assim, a gente ver que, poxa, o dólar já está acima de 5.200. Imagina o dólar turismo, o dólar comercial, imagina esses. O dólar futuro já está acima de 5.200, imagina. E aí o preço começou a voltar muito forte, eu não estava preocupado com a média 9, média 20, aqui a exaustão do rompimento tende a romper elas. A preocupação agora era principalmente a LT, que coincidia com o toque da média 50. Então aqui o movimento acabou dando uma travadinha, mas ok, média 9 cruzou a 20, passou para baixo. E a gente teve aqui uma trava nessa região de suporte, que travou aqui atrás, o preço não saiu depois disso aqui, não teve no que fazer. 83, por exemplo, gatilho de venda, infelizmente não tinha risco retorno para 80. E aí a média de 9,20, 50 começou a ficar flat ali no final, indicando uma falta de tendência, mas também parecendo ao mesmo tempo que estava formando para a gente aqui um ombro, cabeça, ombro até o fim do dia, mas, né, não daria tempo suficiente. O pregão acabou finalizando ali, sem dar oportunidade de pensar mais em relação a essa figura aqui. Então a gente tinha meio que uma lateralidade mais para uma cara de deriva, e aí teve essa exaustão aqui, que foi um tema que eu estava falando na semana passada, na aula da nova turma.
voltou forte, mas não deu continuidade à queda, o movimento estava muito forte. Tivemos uma sequência absurda de força compradora. Daqui até aqui foram quase 45 pontos e teve mais uma sequência aqui muito forte de quase praticamente 50 pontos. Então, de range de variação hoje foi muito, mais de 100 pontos. Assim, isso aqui é um dia que era normal antes. Então, é essa volatilidade que é o normal do dólar. É isso que é bom de se operar. Porque, assim, tem volume. Até boa parte da tarde também. Então, olha aqui, praticamente era quase 3 horas da tarde, ainda tinha volume. Sendo que alguns tempo atrás era só doji, média sem tendência. Então, fica bem interessante, só que tem que tomar muito cuidado, porque quando a volatilidade volta, os stops também acabam aumentando. Então, os stops passam a ficar até caro. Por exemplo, a Amanda até chegou a fazer uma pergunta na hora que eu cheguei, se esse candle desse seria gatilho. Por alguns fatores aqui em relação ao mercado esticado, não seria. Não tem risco retorno para topo, e só de ver o stop aqui, quase 14 pontos, né? 14 pontos aqui, o mercado esticado. Infelizmente acabou indo e foi. Foi com Deus, foi de arrasta para cima. Já em relação ao índice, 5 minutos, o que a gente tinha aqui em relação ao macro. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flood Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. O macro do índice, houve um rompimento, assim, pelo menos sexta-feira, né? Fechou tentando romper essa região aqui, esse caixote. Então, fechou abaixo. E aí, inclusive, eu fiz a venda, né, na sexta-feira, dessa região aqui, top. E essa eu fiquei de fora pela questão de Elliott e outras coisas ali. O movimento, então, fechou abaixo do caixote. Tava esticado. Eu falei que talvez, né, essa LT passando aqui, ó, meio tracejada, poderia respeitar como suporte. Mas que tinha ainda muita força para cair. E se a gente for olhar em relação ao diário, muito movimento forte. O semanal também. Olha a semana anterior como fechou bem bonitinha, corada pela 9, pela 20. Tem espaço para cair mais. E aí o movimento hoje estava muito próximo do fundo aqui de dezembro, que é uma região de suporte importante que nós tínhamos. E aí, então, era uma região de possível trava, só que o preço já abriu com gap de alta. Um gap de alta que eu comentei que se abrisse acima das médias, talvez poderia ter aquele gap pra gente. Até teve, mas não teve oportunidade nenhuma de se fazer alguma coisa aqui, infelizmente, porque, por exemplo, se fosse pensar no Fab4 de tendência, não seria acionado 2 minutos. Então, e outra, na hora do backtest, que eu estava até fazendo com a Marcela, a gente viu como que ainda é importante respeitar a máxima, a sombra, e não entrar no fechamento. Esse caso aqui é um deles. Se eu tivesse entrado no fechamento, teria estopado. O movimento voltou forte. Tinha notícia que 9,6 nessa região, as médias estavam sem tendência. Fechou gap, região de fundo importante, mas acabou renovando o fundo do dia anterior. Não vejo nada a ser feito aqui por enquanto, nada de contra-tendência, média sem tendência, nada. O preço fica travado, olha o tanto de doji. Sinceramente, eu acho que muita gente deve ter estopado nessa região. Eu já estava aqui na hora, eu estava mais focada no dólar. O dólar estava muito mais bonito, com as médias abertas, assim, alinhadas. E o índice nada, estava até conversando com a Amanda, tipo, não via nada pro índice. O movimento começou a ficar bem feio, travado, meio um triângulo simétrico. Até desenhei aqui. Foi afunilando, aí tentou, foi para baixo. E aqui eu já estava ainda no pregão, estava acompanhando, mas eu não vi nada de gatilho, por exemplo. Fez um pullback aqui, talvez de pré-tendência, não é gatilho e não foi acionado. Aí faz mais um pullback, faz como se fosse um topo duplo de continuidade e já arrebenta para baixo com a notícia, com a fala do Haddad. Nessa hora da fala do Haddad, o dólar explodiu para cima, a gente teve o rompimento dessa região, ou seja, renovou mínima, no índice futuro renovou mínima. E o mais interessante é que nesses últimos dias próximo de vencimento, o movimento fica muito igual do Ibov, não tem a divergência, né? Porque o preço vai se encaixando e o valor vai ficando igual. E aí a gente teve aqui o mesmo movimento no Ibov, então é muito mais fácil esses movimentos aqui sem a divergência do fundo do Ibov.
E aí o movimento acabou caindo de forma esticada, infelizmente não é gatilho, não tem risco retorno. Pensar em contratendência nessa região desse fundo aqui tem que ser a partir desse candle. Tem até um PFR aqui no meio do nada, só que tem uma confluência nessa região. Se eu marcar da primeira pernada, que é do 1 ao 3 para baixo, era 161 cravado. Nem tinha pensado nessa hipótese da reversão aqui. Se eu marcar em relação a esse movimento meio travado, tava ok. Região do primeiro alvo ali. E aí nós poderíamos ter talvez gatilho de reversão. Só que pela questão, na hora que você fica sabendo que o Haddad tá falando, e tem uma grande diferença aqui. O dólar teve um movimento de exaustão, estava em Keltner. Tinha mais confluência para bater um contra. Já o índice, não. O índice já teve o candle da volatilidade. E aí começou a falhar aqui. Tentou cair de novo, mas começou a travar. O dólar não. O dólar já foi romper a máxima. Rompeu a máxima, voltou e já começou a corrigir reto. Não teve essa brincadeira de ficar zoando com a cara que agora vai subir. Não, agora vai. Agora vai. Não, agora que vai. Então, até poderia ser talvez reversão. Deixa eu ver se tinha mais coisa aqui. Nível de variação, talvez não. Então, não tem retração macro. Retração está muito longe da partir do ano passado. Poderia até ser um contra, acho arriscado, preferia do dólar. E aí o movimento faz um pullback até agressivo. Se eu pensar 77 como gatilho, nem foi acionado. Passa por cima das médias, sem gatilho pra gente aqui. Média começa a ficar irrelevante. A 50 chega, é região de troca de polaridade. Eu quero desse fundo aqui. O preço fica travado nessa região. 50 chega, tenta reagir, mas o preço acaba formando uma região de lateralidade aqui também. E aí, se eu for ver o gráfico branco, a gente teve então uma tendência no início do dia bem interessante. Mercado travado, uma outra tendência rompendo esse triângulo e o fundo do dia, e depois travado de novo. Então, sem muito movimento aqui interessante, o movimento de sexta foi muito mais claro de tendência. Eu até comentei que depois de grandes tendências tende a ficar travado. Até disse também, eu acho que o setup do IFR estava acionado ou não estava, deixa eu lembrar aqui, em relação aos 60 minutos. Sexta-feira fechou aqui. Estava acionado, então se entrasse já na compra na abertura, hoje teria sido dia de stop, só subiu aqui uns 200 pontos, depois acabou voltando tudo. Aquilo que eu comentei, não pensaria em vendas para rompimento da mínima nas primeiras horas do dia. Só que ao longo do dia também ficou esticado, então todo dia hoje ficou na região de IFR, com a média de 20 longe e a 200 lá em cima. Mas o cenário, assim, tinha confluência, tinha correlação, dólar subindo, índice caindo, ações, algumas específicas, DIs estavam disparando para cima. Então, é muito perigoso. Essa operação de compra aqui que eu fiz foi uma exaustão junto com os DIs também. Os DIs voltaram para cima de 2. Na hora que deu o movimento esticado, começou a corrigir. Então, foi pegar a exaustão do movimento mesmo, porque estava extremamente perigoso pensar em contra-tendência ao longo do dia aqui no dólar. Então, foi um movimento certo, aqui o momento certo, porque todas as outras teriam dado stop talvez aqui. E aí, em relação a macro, né, como que estava na abertura, ali mais ou menos por volta de 10h30 que eu cheguei aqui, como que a gente tinha os índices lá fora. A gente tinha índices asiáticos, pelo menos depois das notícias, né? Naquele momento, 10h30 estava em queda. Já os índices europeus estavam em alta forte, então nós tínhamos divergência em relação aos índices, essas zonas, essas regiões do mundo. Juros americanos, isso aqui estava bem preocupante, porque estava em uma alta muito, muito forte. E aí nós tínhamos o petróleo estava pelo menos caindo e o minério estava subindo. E nós tínhamos o S&P subindo forte e DXY no zero. Então, olhando no geral, um dia que muito confuso. Muito confuso, sem uma definição de onde que poderia ir. Porque se fosse olhar para o commodities, poderia ser uma ação para cima, outra para baixo. Então, não tinha uma direção. Tinha um fator também que sábado teve aquela questão de Irã e Israel. Então o mercado hoje ia meio que reagir em relação àquilo. Teve notícia também aqui segunda-feira, apesar que não é normal de citar, mas teve uma que infelizmente não foi legal, que foi a questão de vendas no varejo. Em núcleos de vendas no varejo praticamente a mesma coisa, basicamente informando que vendas no varejo aumentou em relação ao mês de março, então indicando que mais inflação pode estar aí descancarado. E isso não é legal, porque já falei na semana passada, ontem também no estudo semanal, juros por mais tempo nos Estados Unidos tende a forçar juros aqui também. E aí o movimento não ficou legal lá fora em relação aos índices. A gente não teve, se for olhar o S&P no início do dia estava em alta
e depois acabou devolvendo, foi por volta aqui de 1 hora da tarde, começou, mas na parte aqui por volta de 11 horas da manhã, já foi, e aí foi caindo e caindo e caindo, foi um dos motivos que acabou puxando realmente o índice para baixo. Se a gente for ver aqui 14 horas da tarde em relação ao índice também foi puxada. Aí aquilo, né? Como que coincidentemente o Haddad falou na mesma hora que lá fora o S&P acabou renovando o mínimo aqui do diário, né? Então, na mesma hora que lá fora despencou, o Haddad afetou também os Estados Unidos. Não. Então, pode ter sido coincidência mesmo, mas graficamente já era uma situação que estava até acontecendo. E o DXY naquela hora, a gente teve até um movimentozinho de alta, chegou na resistência aqui. E aí, falando aqui em relação aos índices lá, a gente teve um movimento, depois dessa queda forte, olha o que o S&P fez de novo. Olha o que o S&P fez, que eu falei ontem, que esse movimento estava com força, né, para cair mais. E o VIX hoje subiu de novo, tá chegando em patamar de novo de outubro. E os juros americanos disparou de novo, rompendo máxima do ano. De 10, de 30, e não só aqui, tá? Não só lá, mas aqui também, vou falar já já. E o ouro, até que pelo menos não renovou máxima, mas foi mais um dia de alta aí, tá? Então não acalmou ainda a questão do ouro, que é um ativo de risco em situação de risco no mundo. O petróleo está travado ainda. A situação está bem complicada. Se a gente for ver em relação às ações aqui, a gente teve um movimento... DIs explodiram para cima, tá? Explodiram para cima. Nós tivemos aqui, os bancos puxaram hoje, mas com sorte nós tivemos Petro e Vale tentando segurar. Parece que a queda do índice foi até forte, mas a gente tem que lembrar que o índice abriu com gap de alta. Olha a minha voz de novo. Aqui, então, a gente teve até uma queda de boa, porque a queda de sexta foi muito mais forte, mas a alta do dólar foi disparado de novo. Mas ainda bem, né, por causa dessas duas empresas, porque se uma delas ou as duas tivessem movimento junto com os bancos, infelizmente já teria, sei lá, perdido até as pregas aqui, o índice caído reto, porque os DIs estavam muito fortes, muito estranho. E olha que coisa interessante, que é a segunda vez que eu estou vendo que nós estamos tendo do mesmo jeito, ou eu que marquei errado, peraí. Eu acho que sim, só um minutinho, quer ver? Acho que eu fiz errado. Nesses dias para trás, então, eu acabei dando uma informação errada em relação ao fluxo aqui. A gente não tinha a Goldman fazendo aquilo tudo, era uma outra data. Acabei reparando só agora que isso aqui estava muito estranho. Mas abrindo aqui, olha o bug que tá aqui, deixa eu arrumar. Eu quero mostrar que loucura. Não, qual que é o player que tá mais assim estranho nesse movimento de hoje? Se a gente for puxar aqui dos vendedores e dos comprados. Alguém aqui que tá com essa linha aqui, ó. Olha que loucura, quem que é esse player? JP Morgan. Por volta aqui de 10 horas, foi lá para 20 e poucos contratos comprados. Pouca coisa, não teve tanto movimento assim. Mas o ciclo que ela fez aqui é bem chamativo, né? Bem interessante aqui o movimento. Mas sem grandes coisas aqui em relação ao fluxo, por enquanto. Tudo ok. É uma região que agora é complicado, porque amanhã já começa os movimentos de rolagem de contrato. E aí... Já falando sobre isso, olha a VWAP mensal, se distanciou mais, nós estamos aí quase 3 mil pontos de distância, algo que foi a média de quando estava aqui em cima, que foram 3.100 pontos mais ou menos, então nós estamos na mesma distância, tá com cara que vai ter um repique de alta, espero que sim, então estou esperando mais por esse movimento amanhã, um repiquezinho de alta, tá muito esticado aqui, nós temos 4 dias seguidos de queda, algo que não é normal. Aconteceu aqui no dia final de março, que eu falei, né? E aí nós tivemos uma correção, então segue aí a análise, porque aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, correção. 1, 2, 3, 4, 5, correção. Então é uma média mais ou menos de 4 a 5 dias no máximo, e depois tende a ter um repiquezinho de alta. O movimento acabou rompendo a mínima de dezembro, que era o já esperado, finalmente aconteceu. Vamos ver em relação ao Ibov aqui se tem divergência. Mesma coisa. Deixa eu ver de verdade aqui se tá certo. Na verdade, chegou, né? Na mínima de novembro, mas a mínima de dezembro acabou já rompendo, tá? Então, uma região bem importante aqui, só que tá com cara que o Ibov vai respeitar essa SLT. SLT desse canal vai acabar respeitando aqui com essa confluência de 4 dias de queda. Tá com cara que vai respeitar sim. E se eu for marcar o movimento aqui do rompimento, né? Deixa eu ver o que eu tinha marcado, agora eu tenho que lembrar. Acho que foi do movimento que fez um grande topo duplo lá em cima. Foi um grande topo duplo lá em cima. Eu acho que eu marquei esse topo com esse fundo.
tinha mais alvo para cair, agora eu não tô lembrando de onde que eu marquei. Mas enfim, região aqui de possível trava do preço, tem a questão da rolagem para acontecer a partir de amanhã, quarta-feira. Os movimentos ficam um pouco estranhos, tem vencimento na quarta, tô esperando o repique do índice para cima, tá? Em relação ao dólar, eu estou esperando um movimento talvez até travado. Não estou esperando grandes correções, não. Estou esperando um movimento travado porque rompeu uma região de resistência importante. Eu estou achando agora que aquele oco que eu falei lá já era. Com o dia de hoje, com aquelas bandas aqui, assim, confirmando, né? Só do rompimento da banda aqui superior até aqui em cima já foram 120 pontos. Nós estamos na cara dessa região de defesa que teve aqui. Quase rompemos essa máxima. Infelizmente, aquele oco já está assim, desclassificado da situação. Vou atualizar isso no estudo semanal seguinte. Mas região de resistência de qualquer modo, né? Resistência que, sem falar do IFR, que não é normal do jeito que chegou hoje. Então, espero um movimento travado para talvez correção do dólar. E o tanto de semana seguido que a gente teve aqui, que foram quase 7, já estão no 8º, eu acho. Então, um movimento de correção para o dólar seria interessante, um movimento de correção para o índice também. Então, eu não ficaria caçando compras ainda no dólar, não, e nem caçaria vendas ali no índice, infelizmente. As 5 ondas de Elliott já cumpriu, o mercado tende a fazer as ondas agora complexas, e a SLT do dólar e a média 200 segue ainda sendo relevante nessa região de suporte aqui. Teoria de Down também, estava até ressaltando isso na aula. Nós estamos formando fundos mais altos, enquanto não romper o último fundo, a tendência ainda está respeitando. E aí, em relação ao VWAP mensal, nós temos a questão da distância, então não é normal do preço ficar tão longe assim, 100 pontos é muita coisa. Então, o movimento que está o dólar em relação ao VWAP, mesmo que não seja os últimos dias, não é normal. Então, estou esperando um movimento de correção para dólar, para baixo e alta para o índice. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar aqui. Deixa eu ver as anotações. As bandas aqui, então, do dólar se confirmando. O fato de ter fechado fora esse candle, então, esses pontos todos já subiram. Só que eu queria mostrar era em relação ao Ibov. O Ibov do diário aqui tá fechando fora, tá? O candle de hoje, do diário. Então, caso venha romper a mínima de hoje, não preciso nem comentar a tendência que pode acionar aqui. Então, pelo menos as outras vezes que tá fazendo isso, não tá acionando. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, ó, fechou fora, não acionou a mínima. Fechou fora, não acionou a máxima. Então, vamos ver, por esse movimento também tá meio assim, parecendo que tá com cara de movimentozinho de alta que não deve romper agora não. Espero que sim. Outra coisa, deixa eu ver o que eu tinha que falar em relação à notícia para amanhã, que eu me lembro ontem no estudo semanal, não tem nada muito relevante. Então, zona do euro, essa é antes do pregão, não tem nada 9,6 tão forte aqui. Tem aqui talvez 10h15 e discurso do POI na parte da tarde, que talvez pode movimentar. E ainda segue em preocupação a questão de Irã e Israel, tá? Outra coisa que acabou acontecendo ao longo do dia, que infelizmente pode afetar para amanhã, é a questão de risco local, tá? Risco fiscal local. Então talvez amanhã pode ser um dia de força compradora para os índices lá fora e vendedora do dólar, só que talvez amanhã a gente não faça isso porque o local não está tão interessante. Mas depende, né, de tudo de uma visão, porque vamos pensar como grandes players. Já tem 4 dias seguidos de queda, muito forte. Vem essa notícia que, em tese, as pessoas enxergam assim, a manada como algo ruim. A notícia que eu vou falar já já. Então, vai gerar um fluxo vendedor. Qual que é o melhor ponto para os grandes começarem a comprar? Essas horas aí, que começa a criar um certo pânicozinho, movimento que já está no fundo. Então, acho interessante, talvez, assim... Não tá legal o cenário interno, mas eu acho que os gringos vão ligar meio que o foda-se pra essa notícia e deve ser um dia, talvez, de alta para amanhã. Burlar o efeito manada. Em relação à questão do dólar, a gente teve, então... antes de falar do dólar, a questão do que aconteceu, né? Porque saiu na parte da tarde a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, de 2025. É como se você estivesse fazendo seu orçamento, preparação para o ano seguinte. Para ser aprovado. E aí, nesse texto, tem algumas alterações de projeção, por exemplo, quanto que eles projetam que o Brasil deve crescer, por exemplo, PIB, dívidas, etc. Então, alterações em relação a isso. Nós tivemos até alterações importantes em relação, por exemplo, ao superávit. Basicamente, meio que estão falando assim, que eles pretendem o déficit
zero ser talvez esse ano com o ano que vem. A expectativa pelo menos é ficar no zero, não mais 0,5 quanto antes estavam projetando para o ano que vem. Então meio que reduziram, tipo assim, eu não vou ter tanto lucro pro ano que vem, mas a meta é que eu mantenha no zero, sem dívidas e sem lucros. Então assim, acho bem improvável, mas isso aí é questão para outra coisa, uma coisa que já vem sendo digerida há muito tempo, desde quando o presidente acabou sendo eleito, então houve o choque, então a gente tem que pensar assim, essa notícia não é uma coisa novidade, né? Então não tentar interpretar como se amanhã o mercado vai despencar. Tente interpretar como se os grandes já movimentaram, já se prepararam para isso já há muito tempo, desde quando o presidente atual se manifestou que ia participar da eleição. E aí, ó, o carro passando. Então, a gente tem que pensar de forma mais além, né? Além do nosso tempo de agora, tentar enxergar a longo prazo, que talvez eles já estavam esperando. Isso não é novidade, não é para vocês, espero que não seja, porque essas coisas aqui no governo atual não é novidade para as outras vezes também que já teve na posse, né? E aí, outra coisa interessante se falar, que a gente teve a questão que o dólar voltou nos maiores patamares desde março do ano passado. Então, puxando aqui, dólar em relação a semanal, a gente chegou aí outubro do ano passado nessa região. Mas de variação, foi uma variação muito forte que nós estamos tendo nos últimos dias, últimas semanas. Não tem uma variação forte tão forte desde 2022, na verdade, nessa época. Então, aquela questão que eu falei dos dados lá dos Estados Unidos, o varejo intensificando mais ainda a questão dos juros. E aí, a questão Irã, Israel, o pessimismo fiscal aqui, então tudo se confirmando, mas é aquilo que eu falo. Poxa, o gráfico semanal já estava avisando isso, que aquele setup bem legal de banda de Bollinger. O que veio primeiro? Banda de Bollinger ou a notícia depois para justificar o movimento? Então, interessante. Outra coisa, muitas pessoas estão vendo os movimentos, estão vendo que o VIX está alterado. Agora que as pessoas realmente assim começando a enxergar que, nossa senhora, está começando um certo pânico. Porque enquanto o mercado estava subindo lá fora, estava tudo tranquilo, muita gente não ficava analisando a possibilidade de um pânico, um risco acontecer. Só que quem analisa de forma mais avançada estava vendo que estava esticado. Não tinha sentido renda variável, treasury, juros americanos, setor de tecnologia, setor de commodities, várias coisas ao mesmo tempo subir lá fora, cripto também. Não tinha muito sentido, parecendo que até que uma bolha, alguma área é uma bolha. Então, várias coisas. E aí, agora que as pessoas estão começando a falar mais sobre isso, estão começando a se preocupar mais. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o S&P. A gente for ver o gráfico diário, que eu também vejo esse movimento de cada muito tempo. Eu não uso o gráfico limpo, né, 100%, mas eu tenho aqui uma média de 20 que já mostra para mim que a média de 20 já foi quebrada. E aí, tem pessoas enxergando que esse canal também foi quebrado. Então, muitas pessoas aqui vendo que a situação está bem complicada. Outra coisa bem complicada é que o petróleo está em alta ainda, está na região de $90, que é um patamar muito importante. E até agora a Petrobras não repassou esse valor para o consumidor, para os polos, enfim. E aí está em defasagem altíssima. Eu vi um vídeo falando assim que se fosse para realmente colocar o preço que está, junto com alguns custos e tudo mais, é a questão de mais de R$ 1 ali para gasolina, por exemplo, só para vocês terem noção. Então, para chegar realmente em nós, produtores, em algumas regiões, vai passar de R$ 1, tipo, aumentar a R$ 1 de uma vez. Então, isso aqui é preocupante ainda, tá segurando o preço, tá segurando. Outra coisa que... Deixa eu ver se isso aqui eu preciso falar, já resumi que foi essa LDO. E... a questão do Irã e Israel, né? Que parece que Israel afirmou aí que vai revidar. E aí fica aquela coisa, né? Como que vai ser essa tréplica, né? Porque a réplica foi Irã. Irã replicou e já era até esperado. Quando teve aquele ataque na embaixada, eu acho que foi na embaixada, teve algumas mortes lá. Então, já naquela época, muitas pessoas já esperavam que esse ataque, como é que fala? Essa vingança por parte do Irã acontecesse. A questão agora é a tréplica de Israel, como que vai ser, né? Outra coisa interessante que eu acabei falando que a Petro e a Vale acabou segurando hoje, ainda bem. Então, basicamente, o dia hoje bem, assim, de risco, arriscado. Ultimamente, algumas segundas-feiras, ou segundas. Algumas segundas estão acontecendo essas tendências, aproveitando que não tem tanta notícia assim programada.
E eu tô reparando isso já tem um bom tempo, que segunda-feira tá criando uma tendência. Antigamente eu não gostava de segunda, tava muito travado, principalmente no dólar, índice também, e a volatilidade tá aumentando, tá? Então, uma coisa que eu já comentava desde o final do ano passado, principalmente no início desse ano, como que a volatilidade do dólar estava péssima. Está começando a voltar, hoje já subiu e, assim, da variação da máxima e mínima foram mais de 100 pontos, uma coisa que a gente não vê há muito tempo. Então, tá começando a ficar bem interessante como era no início. Então, vamos ver como que vai ser amanhã. E amanhã eu venho para fazer a revisão do dia.